Olá, estamos de volta com nossa maravilhosa aula aqui nesse curso de pedagogia e falando de filosofia, é evidente, né? Esse bate-papo gostoso que a gente teve na última aula com o Filosofia para Quê? E nós estamos aqui justamente tocando nesse assunto para instigar cada vez mais esses grandes assuntos que vão fazer com que vocês possam cada vez mais estar aprofundando a filosofia, colocando ela em prática em sala de aula, fazendo com que o aluno no seu dia a dia possa se descobrir, possa se questionar, possa ir respondendo, como foi com a dialética de Hegel, como foi também... E nós vamos hoje falar de Paul Sartre, vamos falar também de Simone de Beauvoir e de outros nomes importantes. Vocês viram que na última aula a gente tocou no assunto da tese, da antítese, da antítese e também outros assuntos importantíssimos que durante a semana eu acho que vocês foram pensando aí, desenvolvendo dentro da questão da filosofia, né? Então vamos começar aqui. Aqui falamos também da filosofia dividida, nesses dias maravilhosos aí, da fenomenologia também falamos, tocamos nesse assunto importantíssimo. É interessante que hoje também vocês, além de debater conosco aqui o que a gente já está debatendo e você fazendo anotação, é que você também possa participar do chat, porque a ausência no chat tem sido assim muito ruim, porque quem marca de fato a presença de cada um de vocês é o chat. O chat é que vai marcar a presença de vocês, é que vai dizer, olha, fulano esteve aqui, ciclano esteve aqui, quantos segundos, quantos minutos, e como isso se deu. Tá certo? Então, a gente vai começar daqui falando desse ponto de vista aqui, que a gente começou a falar Daisy, portanto, está no tempo com a capacidade de se lançar no futuro em cada ação presente, limitada pela faticidade que causa angústia. A angústia da diferença entre aquilo que se é e aquilo que se poderia ser. Mas essa angústia é a consciência da morte que permite arrancar o indivíduo dessa limitação e encontrar-se em si mesmo, transcendendo a faticidade, tornando-se senhor delas e dar-lhes significado. Vamos voltar mais um pouquinho aqui para vocês entenderem mais o que o Heidegger diz sobre a faticidade. A faticidade é a transcendência, para depois a gente chegar lá em Paul Sartre e Simone de Beauvoir. O Heidegger chama de faticidade todos aqueles elementos que determinavam a vida de um indivíduo. Então, todos os elementos que determinam a vida de um ser, de cada um de vocês, vamos supor, vamos trazer para a sala de aula o que te determina como sujeito na sala de aula. Você está aqui para aprender, você está aqui para trocar conhecimento, você está aqui para se formar em professor. Então, todos esses elementos se determinam como um indivíduo, que veio, a mulher, o homem que veio para cá, para a sala de aula, para dividir conhecimento, para trocar conhecimento, trocar informação. E essas características de seu corpo, certas características psicológicas, o meio em que nasce e é criado, sua família e sua comunidade. Então, no meio onde você nasce,
ali lhe torna indivíduo. Ali você cresce, o seu corpo cresce, a sua fala acontece. Quando a sua fala acontece, você vai determinando através da convivência o que vai dizendo a sua fala, o que quer dizer a sua fala, como a sua fala vai se conduzindo. Aí o seu psicológico, o meio que você nasce e é criado, a sua família determina, depois a sua comunidade, a época e o lugar em que vive, sua cultura, a cultura que você vai assimilar, a cultura que você vai ter. Esses elementos não são definidos pelo indivíduo, que está sujeito a todos eles. Esses elementos, eles não estão definidos por mim. Se eu pudesse, eu ia escolher a rua, o bairro que eu cresci, ou os bairros que morei. Tem gente que eu queria ter escolhido a minha família. Como você vai escolher a sua família? Você foi gerado, sua mãe conheceu seu pai conheceu sua mãe, namoraram, casaram e tiveram você. Mas você também pode ter nascido simplesmente de um relacionamento que foi lá. Seu pai e sua mãe tiveram um momento, só tiveram aquilo e você veio. Você não escolheu para nascer daquele jeito. Você não escolheu também para crescer na rua que você cresceu, ou nas ruas que você cresceu. E assim sucessivamente. É a faticidade e a transcendência. A liberdade humana está situada no que o Heidegger chamou de transcendência, que é a capacidade de superar estes elementos determinantes. Então, às vezes, você cresceu numa rua em que a rua tinha vários conflitos, onde a rua, para os olhos social, ela era uma rua promíscua, um bairro promíscuo, porque ali cresceram pessoas que se envolveram com assassinatos, pessoas que se envolveram com o mundo da droga, pessoas que se envolveram com assaltos. Aí então você conviveu naquele meio todinho, mas a transcendência é que é a capacidade de superar estes elementos determinantes. Porque às vezes, como se diz, o homem é produto do meio. Aí você vai lá e supera. Superar não significa rejeitá-los, mas orientar-se para além deles e atribuir a cada um deles um sentido próprio. Então você foi lá, sentiu, isso não serve para mim. Isso aqui não serve. Então, dentro da própria família, você pode ver coisas que você, quando cresce, vem para a escola, ou participa de um grupo social, de uma determinada religião, você diz, isso não é bom para mim, dentro da família. E às vezes você pode ser um sujeito social que pode transformar aquilo dentro da sua própria família. Portanto, está no tempo com a capacidade de se lançar no futuro em cada ação presente limitada pela faticidade, o que causa angústia. A angústia da diferença entre aquilo que se é e aquilo que se poderia ser. Então tem gente que diz, poxa, eu poderia ter sido bancário, eu poderia ter sido funcionário público, eu poderia ter nascido numa família melhor. Aí você tem aquela angústia. Aí então aquilo que você é e aquilo que você poderia ser. Poxa, então se você nasceu naquele determinado lugar, você tem que ter a capacidade de buscar o conhecimento e buscar também com que você possa mudar. Tá certo? Mas essa mesma angústia e a consciência de morte permite arrancar o indivíduo e encontrar-se a si mesmo, transcendendo a faticidade e tornando-se senhor-se dela e dar-lhes significados. Então você pode mudar, está dizendo que você pode mudar. Ou seja, por temeroso que seja, é por temerosa que morte, por temerosa morte que atribuímos a importância aos eventos da vida e por essa importância nos movimentos agimos no mundo. Então vamos por temerosa que a morte possa causar. A morte é temerosa para tudo. Quem não está com medo agora no coronavírus? Quem não está com medo como vai ficar o olhar social de uma pessoa para outra a partir de agora com o coronavírus? Então, ou seja,
por temerosa morte que atribuímos a importância aos eventos da vida e por essa importância nos movimentamos e agimos no mundo. Então a gente se movimenta nesse momento, se a gente olhar o texto, ou seja, por temerosa morte que atribuímos a importância aos eventos da vida e por essa importância nos movimentamos e agimos no mundo. Então hoje todo mundo está lavando a mão direita, né? Estão até brincando. Vi uma coisa disso assim, eu tenho lavado as mãos todos os dias, e que dia é para banhar? Não, mas tem que banhar, tem que se higienizar. Não é como lá no início do século XV, o povo banhava pouco, principalmente na Europa, e isso dava várias doenças, o que a gente hoje está enfrentando aqui também, dá-se às vezes por falta de higiene, a sociedade também consome demais, destrói a natureza, há outras questões muito mais dentro desse contexto aí, como a desigualdade social. Como, professor, a desigualdade social? Claro, alguém não tem o que comer, come qualquer coisa. Come rato, morcego, come passarinho novo que está nascendo ainda, come qualquer sapo, e daí gera um vírus, e esse vírus pode sair desse corpo, e esse corpo aí causar uma pandemia, um pandemônio, fazer tudo e assustar a humanidade como estamos vivendo. Mas se a gente voltar como a questão da morte temerosa e como a gente vai se movimentar no mundo, a gente vai perceber perfeitamente que a gente tem que se cuidar, certo? O casal Sartre e Beauvoir. Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905 e faleceu em 1980, foi um influente filósofo, dramaturgo e romancista francês, agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. O Saramago também ganhou, e o Jorge Amado já foi indicado, outras pessoas no Brasil. Agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura, que recusou em 1964, Sartre foi o principal autor existencialista da sua geração, influenciando pensadores de todo o mundo. Paul Sartre, Jean-Paul Sartre, vocês vão falar. Eu ouvi falar desse nome. Anotem bem, Jean-Paul Sartre. Suas ideias foram apresentadas tanto em ensaios propriamente filosóficos, como também em romances e peças de teatro. Então, Paul Sartre escrevia livros, ensaios filosóficos, como também romances, peças de ensaios, peças de teatros, ensaios, romances. Era um grande homem da humanidade. Existencialismo e liberdade. Você deve lembrar do conceito substância, muitas vezes também chamado de essência, apresentado no capítulo sobre Aristóteles em nossa apostila de filosofia grega. Este conceito atravessa a história da filosofia, foi muito importante durante a Idade Média e também na modernidade, quando pensadores como Descartes, Spinoza e Kant dedicaram-se a problemas sobre a natureza do conhecimento e tiveram que recorrer à noção de substância ou essência para formular essas suas teses, né? Suas teses. Com Sartre, este conceito sofre uma radicalização, tanto para o filósofo, enquanto coisas no mundo têm a sua existência dada, o homem precisa descobri-la. Para Sartre, as coisas, ele diz assim, com Sartre o conceito sofre uma radicalização, tanto para o filósofo, enquanto outras coisas no mundo têm sua essência dada, o homem precisa descobri-la. Então o homem precisa se descobrir. Nós estamos encerrando o primeiro vídeo, mas a gente volta já já para falar sobre Sartre. Notem que você consegue identificar cadeiras, seja elas de madeira, de ferro ou de acrílico, pois existia uma essência de cadeira que faz com que ela seja cadeira e não outro objeto. A gente vai parar e volta já já para explicar mais.